passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim. De onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol, invadirá teu coração. Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz verei a luz. Vem, eu te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei e viverei. Sejam todos bem-vindos à missa da Sagrada Eucaristia. Queridos catequizandos, pais, familiares, catequistas e convidados, hoje é um dia especial e festivo para a nossa comunidade. Estes adolescentes que estão aqui reunidos disseram sim a Cristo e hoje vão recebê-lo na comunhão. Eles se comprometeram a viver em união com Ele e com sua comunidade,
especial pelas nossas catequistas que prepararam adolescentes com muito amor e com muito carinho, e também para esses adolescentes que vão receber o Eucaristia, que não seja primeira e última, mas terão vários Eucaristia acompanhado a partir desta de hoje. Senhor Jesus Cristo, no sacramento da Eucaristia, nos deixaste o memorial da vossa paixão, dá-nos às crianças que pela primeira vez nos recebem amar a Eucaristia e fazer de nossa vida uma perfeita oferenda ao Pai e aos irmãos. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A de Israel andava faminto pelo deserto, conseguiu se alimentar com maná, alimento misterioso que Deus criou no céu. O maná é o símbolo da Eucaristia, que é o sacramento do corpo e sangue de Jesus, alimento para a nossa caminhada. Lembra de ti, de todo o teu caminho, por onde o Senhor teu Deus te conduziu, esses 40 anos no deserto, para te humilhar e te pôr à prova, para saber o que tinhas no teu coração e para ver se observarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, fazendo-te passar fome e alimentando-te com maná, que nem tu nem teus pais conhecias, para te mostrar que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Lembra-te do Senhor, que é o teu Deus. Ele te tirou do Egito, onde eras escravo, e te conduziu através do deserto. Ele fez nascer água das pedras para que matasse a sede, e te alimentou com maná, que teus pais não conheciam. Palavra do Senhor. Irmãos, o
depois de um longo processo de preparação, como ele receber pela primeira vez a Sagrada Eucaristia, né, o pão da vida. E eu queria parabenizar então, de início, vocês, aqueles anos, né, e também a vocês, padrinhos e madrinhas. E não posso deixar de me esquecer dos catequistas, aliás, das nossas catequistas, né? A Eva e a Maria Carla. Então é com muita alegria que a gente acolhe a todos, né, nesta missa de hoje. E falar sobre a Eucaristia é falar sobre a nossa fé. A nossa fé cristã, católica, ela está fundamentada na Eucaristia. Presença de Jesus no pão, presença de Jesus no vinho. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é a base, é o suporte, né? A nossa fé está alicerçada na palavra de Deus, nós percebemos que desde o começo Deus era tido como aquele que sempre providenciava o alimento para seu povo. Tanto é verdade que na primeira leitura que nós ouvimos aí, do livro do Deuteronômio, capítulo 8, nós percebemos aqui Moisés falando com Deus, falando ao povo aquilo que Deus queria que ele falasse. E durante um longo tempo na vida do povo de Deus, eles caminhavam pelo deserto, né? E no deserto não tinham alimento, eles não tinham o que comer. E eles começaram a reclamar com Moisés, começaram a debochar de Deus, porque eles imaginavam e pensavam que Deus iria deixá-los morrer de fome. Mas Deus não deixou ninguém morrer de fome, porque quando eles começaram a reclamar e murmurar contra Deus, Deus mandou o pão do céu, Deus mandou o maná. E nós encontramos isso no livro do Êxodo, no capítulo 15, quando nós temos aqui no capítulo 15 a partida do povo de Deus. O povo de Deus que sai em marcha pelo deserto, rumo à terra prometida, e ali então Deus providencia o pão para eles. E é interessante, esse pão que Deus dá a eles, esse maná, diz a palavra de Deus que ele era como um orvalho que caía durante a noite no deserto, e quando eles acordavam ainda de manhãzinha, eles recolhiam aquele maná, era uma espécie de geada, né, que caía sobre o deserto. Eles recolhiam aquilo, levavam para as casas, para as tendas, moíam, e com aquele alimento, com aqueles grãos, eles preparavam deliciosos bolos, deliciosos pães, e com aquilo eles podiam matar a fome. Para preparar o pão, ninguém cultivava a terra, porque era impossível. A terra era desértica, no deserto não se cultiva nada, não se planta nada, não se colhe nada, né? A não ser algumas plantas muito raras que são próprias do deserto, mas na maioria das vezes são impróprias para o consumo humano. Deus providenciava o alimento. Quando eles foram falar com Moisés a respeito daquele alimento, né? Moisés, eles não sabiam ainda o nome daquele alimento, né?
E olha o que eles falaram com Moisés. Os israelitas que estavam na presença do Senhor, pois ele havia escutado suas murmurações. Então eles começaram a murmurar, a falar mal de Deus, e Deus falou para eles: olha, eu vou mandar um alimento. E Deus mandou aquele maná, e durante muito tempo eles foram alimentados por aquele alimento um pouco misterioso, porque Deus, o próprio Deus, saciava a fome de seu povo. Quando nós ouvimos o Evangelho de hoje, no capítulo 6 de São João, aqui Jesus, ele está fazendo uma bonita pregação na sinagoga de Cafarnaum, e todo o capítulo 6 de São João, nós temos ali um discurso, uma pregação de Jesus sobre o pão da vida. E Jesus vai recordar aquelas pessoas que no passado Deus havia providenciado o alimento. Agora, quem dá de comer para eles, para aquele povo e para cada um de nós, é Ele mesmo. Aí vai dizer: o pão que vossos pais comeram no deserto antigamente, eles comeram e, no entanto, eles morreram. Agora, o pão que eu vou dar a vocês é o pão da vida. E aquele que dele comer ficará saciado e nunca morrerá, terá a vida eterna, terá a vida plena. Foi isso que nós ouvimos no Evangelho de hoje. E é interessante que esse pão que Jesus nos fala e Ele nos dá é o pão que nos alimenta, que nos fortifica. Se nós não nos alimentarmos do pão da vida, vamos nos tornar pessoas fracas. Vocês lembram disso? Eu falei isso aqui quinta-feira. Vamos ficando fracos. Então, quando nós participamos, a missa nada mais é do que o banquete que Jesus preparou para nós. O altar, por isso que o altar tem forma, é uma mesa, para nos lembrar que Jesus preparou uma ceia para seus discípulos, e esta ceia ela é preparada para cada um de nós em todas as missas. Por quê? Porque Ele cuida de nós com carinho e Ele quer nos alimentar. E a Bíblia diz que celebrar a Eucaristia, um comentário bíblico, é ir ao encontro da salvação. Participar da missa é ir ao encontro da salvação, oferecida pelo sacrifício de Cristo. É também ir na direção do alimento. Esse alimento que nos fortifica, que nos fortalece, que nos guarda para a vida eterna. E esse alimento, ele nutre, ele alimenta a fé do crente, daquele que acredita, de todos nós. E a fé da igreja, o que a Igreja Católica ensina sobre isso? A nossa igreja nos ensina que o pão eucarístico, a Eucaristia, se torna o próprio Cristo. Porque Ele falou no Evangelho: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então, o pão que a gente vai receber na Eucaristia, a comunhão, é o próprio corpo de Cristo. É o Cristo glorioso, é o alimento e é o verdadeiro maná de seu povo. Se lá no deserto Deus deu maná para aquele povo, hoje Jesus dá a si mesmo a cada um de nós. Ele se entrega por nós, Ele nos alimenta com seu corpo, com seu sangue. Verdadeiro maná. Então, que nós possamos agradecer a Deus por esta Eucaristia, por esta missa, e que vocês que vão receber o corpo e o sangue de Jesus pela primeira vez, possam agradecer a Ele depois da comunhão por este
E quando nós recebemos o pão da vida, nós podemos ter a certeza absoluta que nós seremos fortalecidos, nós seremos preenchidos por Deus. E quando a gente recebe também a Eucaristia, nós estamos recebendo não só Jesus, mas o Espírito Santo, o Pai. Por quê? Porque Ele vem e faz morada em nós. Nós nos tornamos morada de Deus, templo santo de Deus. Por isso que a gente tem que ter respeito para com as pessoas. Por isso que a gente tem que ter carinho para com as pessoas. Por isso que a gente não pode maltratar as pessoas. Se a gente ama a Eucaristia, de respeito, uma veneração, uma adoração, muito mais nós devemos ter para com o nosso semelhante. E a Eucaristia também nos ensina a partilha. O cristão não pode querer tudo para si. O cristão tem que estar preocupado consigo mesmo, primeiramente com seu bem-estar, mas deve estar preocupado também com a comunidade, com a sociedade. Por quê? Porque nós, assim como nós nos alimentamos do pão espiritual, nós também devemos nos alimentar do pão de cada dia e devemos querer, desejar e lutar para que todos tenham o pão de cada dia, o alimento de cada dia. A Eucaristia é partilha. Jesus partilhou o pão com seus discípulos. Pegou o pão, deu graças e disse: tomai todos e comei. E na hora de lugar, não precisa ficar com medo, né? Pode mastigar a hóstia, não tem problema. Jesus falou: tomai todos e comei. Quando a gente come alguma coisa, a gente mastiga, né? Então, algumas pessoas têm uma ideia errada da comunhão. Não pode mastigar, não sei o quê, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não, é mentira. Isso é mentira, né? Devemos comungar tranquilamente, recebendo a presença de Deus em nós. A hóstia continua com o gosto de hóstia, de pão. A hóstia nada mais é do que o pão, sem fermento, sem sal, né? Vai continuar tendo gosto de trigo, mas pela nossa fé, pela palavra de Jesus, que disse: isto é o meu corpo, nós acreditamos que ali Ele está com alimento para nos fortificar, para nos robustecer, né? Para nos tornar pessoas fortes, saudáveis na fé. Então, que vocês possam, todas as missas que vocês participarem, nunca deixem de comungar, tá bom? Participem sempre, venham participar da Eucaristia, venham receber o pão, venham receber Jesus, né? Ele diz: isto é o meu corpo, aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, vive em mim e eu vivo nele. Vosso amor sem limites, que possamos compreender e viver sempre esses dias. Rezemos ao Senhor. Por todas as crianças desamparadas, para que um dia elas possam participar desse grande banquete, rezemos ao Senhor. Para que todos os pais se comprometam com a educação e formação cristã dos filhos, ensinando-lhe o bom caminho, rezemos ao Senhor. Olhai ao Pai de bondade, os catequistas que prepararam nossos filhos para a Eucaristia, sejam recompensados por seus esforços e sacrifícios, rezemos ao Senhor. Pelo Padre Rafael e o diácono Paulo Alexandre, que com tanto carinho e amor e dedicação celebra esta grande festa, rezemos ao Senhor. Senhor.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice, em suas mãos deu graça novamente e o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Toda vez que se bebe este vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Vamos dar as mãos, vamos rezar juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Santificado seja o nosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair
agradecer, então, essa alegria nossa nessa missa de primeira Eucaristia, então, texto então, o diácono. O Senhor esteja convosco. Agora, nas missas todas que eu estiver presidindo, o diácono Paulo dá a bênção junto comigo. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E vamos em paz.